Ok, então, sem mais delongas, vamos começar aí a aprender os conceitos de linguagem de programação. Então, essa aula ela é referente à nossa aula 1, que a gente teve em sala de aula, e agora a gente vai ter também acesso aqui a essa gravação, ok? Antes da gente começar, o que eu realmente gostaria, só para reforçar o que foi dito, é que vocês deixassem um pouco de lado todo o conhecimento que vocês têm em qualquer linguagem de programação, e eu quero que vocês encarem a ML como algo realmente totalmente novo, como se vocês não soubessem linguagem de programação. Se ajudar, pense em ML não como programação, como qualquer outra coisa, mas nem pense em ML como programação, se isso for ajudar. O ideal é que vocês não tentem relacionar cada conceito e cada coisa que a gente for fazer aqui com uma linguagem que vocês já sabem. É lógico que em alguns momentos eu mesmo vou fazer essa relação para facilitar a explicação, mas é importante que vocês não tentem ficar falando, oh, isso aqui que eu acabei de ver é relacionado com esse pequeno idioma, com essa coisinha aqui em Java, ou em Python, ou qualquer outra linguagem, tá? Isso só vai atrasar e vai dificultar o entendimento, o melhor entendimento do que a gente vai aprender aqui. Esses primeiros conceitos que a gente vai ver, e nesses primeiros programas que a gente vai fazer usando ML, vai dar a impressão de que a disciplina e as aulas estão caminhando um pouco devagar, como se eu estivesse tentando pegar na mão de vocês. E é assim mesmo, porque são conceitos fundamentais que vão ser expandidos mais à frente. Então, tenta prestar muita atenção nas palavras e nos termos que são usados e no modo como eu estou tentando fazer vocês pensarem sobre as coisas, no modo como nós estamos analisando e pensando sobre esses conceitos relacionados às linguagens de programação. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Emacs. Então, vou abrir o Emacs. Vou dar um resize aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui. Para mim ele aparece desse jeito, para vocês pode ser que ele esteja aparecendo de um outro modo. Eu alterei um pouco as cores porque eu achei que assim ia ficar melhor no vídeo. Bom, uma vez que o Emacs está aberto, você precisa criar um novo arquivo, ele vem nessa página inicial com um arquivo, e aí eu tenho alguns modos de criar um novo arquivo. Eu posso criar um novo arquivo simplesmente clicando nesse ícone do papelzinho, igual em qualquer outro programa, ou eu posso vir em File, Visit, New File, certo? E quando eu olho aqui, eu tenho também o comando via teclado, Ctrl X, Ctrl F. Então, aqui em específico eu vou usar o comando. Então, Ctrl X, Ctrl F. Ele já abre aqui para mim uma linha de comando aqui embaixo, escrito Find File, e ele dá um caminho específico. Bom, eu não quero usar esse caminho específico, então eu vou deletar esse caminho específico aqui. Ops! Vou deletar esse caminho específico. Vamos ignorar isso que apareceu aqui em cima. E aí eu quero que ele salva... Bom, vou deletar esses arquivos que eu já tenho. Eu quero que ele salva nesse caminho específico aqui. Então eu dou um Ctrl C. E aqui eu simplesmente colo esse caminho. Para colar um texto, alguma coisa aqui no Emacs, é usado o atalho Ctrl Y. Mas eu posso vir aqui em Options e falar para ele usar o que a gente já está acostumado, que é o Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então eu vou colocar isso aqui que é para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Okay? Bom, veja que eu colei o caminho. Esse caminho, a pasta não tem nenhum arquivo lá dentro, está vazia, então eu não estou realmente querendo abrir, eu estou querendo criar um novo arquivo. Então eu dou barra de novo, porque dentro dessa pasta Emacs File eu quero criar um arquivo, e eu dou um nome para esse arquivo. Então, vou colocar helloworld.sml. Ele já vai criar para mim dentro daquela pasta um arquivo chamado sml. helloworld.sml. Dou Enter. Ele traz para mim um arquivo totalmente novo. Aqui embaixo aparece o nome do arquivo. Ele fala, ó, nome do buffer. Ok.
helloworld.sml. O buffer é esse espaço que eu estou usando aqui para trabalhar, certo? E ele está tratando esse arquivo, esse buffer, no modo SML. Ah, eu quero tratar esse arquivo em um outro modo, não quero que seja SML. Eu aperto Alt X e aí eu coloco, por exemplo, Hello World. Opa, desculpa. Coloco text, tracinho, mode. Ele muda para mim para texto aqui. Ou eu posso mudar para outro. Fundamental mode. Ele muda para fundamental. Se eu tenho o modo SML instalado, Alt X, SML, traço, mode, ele muda para mim para o modo SML. Ok? Isso estava dando erro para algumas pessoas. Eu postei lá no Classroom um documento ensinando a como fazer, como instalar e o que significa os buffers, os modos e assim por diante. No modo que a gente está aqui agora, ele só está mostrando, olha, eu tenho um buffer, esse buffer chama Hello World SML, isso aqui é um novo arquivo, mas é um arquivo que ainda não aparece na nossa pasta. Ou seja, esse arquivo ainda não existe, porque ele ainda não foi salvo. Então a gente tem que salvar esse arquivo aqui antes mesmo de começar, só por segurança. Como que eu salvo? Bom, eu posso salvar vindo em File, Save As, ou eu posso salvar clicando Ctrl X, Ctrl S. Ele vai salvar o arquivo, ele vai escrever o arquivo lá. A partir do momento que eu faço isso, já aparece um arquivo temporário, que é porque eu estou trabalhando nisso agora, e o meu arquivo de fato, o Hello World.sml aqui embaixo. Bom, então aqui estamos nós com um arquivo em branco, e a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever um comentário. Então eu vou escrever aqui, ó. Opa, a letra está muito pequena, vou aumentar um pouquinho. Options, default font, vou colocar 16. Ops. Pronto, melhor. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever um comentário. Então, ó, isso é um comentário e este é meu primeiro programa em ML. Bom, os comentários, como em qualquer linguagem de programação que eu tenho conhecimento, é alguma coisa que é sempre ignorado, certo? Sempre ignorado, exceto pelo programador que está escrevendo o código. Então, o programa, qualquer coisa que vai ler esse código e tentar interpretar esse código, vai ignorar os comentários. E em ML a gente começa um comentário com a abertura de parênteses e um asterisco, e a gente termina o comentário com um asterisco e o fechamento do parênteses. Então isso aqui é só um comentário, e a gente não escreveu de fato nenhum programa ainda, nenhuma linha de código. Então vamos escrever nossa primeira linha de código aqui. Nossa primeira linha de código vai ser val x igual 34. Então esse programa em específico, que tem uma linha só, ele vai criar uma variável e vai fazer com que essa variável guarde o valor 34. E pelo fato de que 34 é um valor do tipo inteiro, nós temos que a variável x também vai ser do tipo int. Então, o que a gente vê de diferente aqui, que é específico da linguagem ML? Que a gente está criando uma variável usando a palavra-chave val. Isso então quer dizer que val é uma palavra especial na linguagem ML e ela quer dizer que, olha, eu vou agora criar aqui uma variável. X é o nome da variável que a gente escolheu, poderia ter escolhido qualquer outro nome, então Y, Z, amarelo, azul, qualquer nome poderia ser usado como nome da variável. O igual faz parte da sintaxe da declaração da variável, então faz parte da linguagem. E entre o igual e o ponto e vírgula, eu tenho aqui uma expressão. Então tudo que tem aqui dentro, aqui entre o igual e o ponto e vírgula, a gente sempre vai chamar de expressão.
E um valor, ou o 34, por exemplo, que é um valor inteiro, é o tipo mais simples de expressão que a gente pode usar. Então, vamos criar uma segunda linha do nosso código. Vamos criar a variável y, que vai guardar aí 17. Eu vou salvar isso aqui, usando Ctrl X, Ctrl X, Ctrl S. Ele vai aparecer aqui embaixo que vai escrever, eu dou um Enter, pronto, ele salvou o que eu acabei de fazer no meu arquivo. Então, esse é o nosso primeiro programa em ML. Eu não precisei de um main, eu não precisei de uma classe, eu não precisei de um método, eu não precisei de uma função, eu só precisei de 2 linhas, ou se eu quisesse até de uma linha só de código em ML aí. E esse é o nosso primeiro programinha. Por hoje, o nosso programa é só isso. É uma sequência de bindings de variável. Ou seja, cada uma dessas linhas, que está colocando o x e o y aqui, são bindings. Então, eu tenho um bind aqui e um bind aqui embaixo. E o nosso programa ele é uma sequência de bindings. Agora, se eu quero rodar esse programa, executar esse programa, eu vou usar o padrão, o REPL padrão do Emacs. O que é o REPL? É o Read, Eval, Print, Loop. Então, ele abre para mim aqui um buffer, onde eu vou poder interagir com esse programa diretamente no Emacs. E para rodar, basta eu usar o comando, então, Ctrl C, Ctrl S. E ele vai aparecer aqui para mim, ó. Você está usando um comando SML, ok? Eu dou Enter e ele abre para mim esse segundo buffer aqui, que é onde eu vou interagir com o programa que a gente acabou de escrever. Então, para eu rodar um arquivo, vai ser sempre isso. Eu vou ter sempre a função use, mas por enquanto pense nesse use como um comando, como um simples comando, tipo use um arquivo, qual arquivo, o nome do nosso arquivo e ponto e vírgula. Aqui no REPL, o uso do ponto e vírgula é obrigatório. Escrito a linha, escrito o nosso comando, dá Enter. E quando eu dou Enter, aparece para mim uma mensagem de que o Emacs está abrindo o meu arquivo e ele me conta algumas outras coisas em relação ao nosso programa. Ele me fala aqui, por exemplo, que ele tem uma variável chamada x, que guarda o valor 34 e é do tipo int. Ele também fala para mim que tem uma variável y, que guarda o valor 17 e também é do tipo int. E essa última linha aqui sempre vai aparecer, independente do programa que você rodar, e ela é nada mais do que o resultado de executar esse comandinho, essa funçãozinha use. Você pode ignorar essa última linha aqui, ela vai sempre aparecer. E a gente pode continuar, a gente pode alterar o programa, escrever outras coisas aqui, mas por enquanto a gente vai usar, primeiro, antes disso, usar o REPL para fazer algumas coisas, para tentar interagir com o nosso programa. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, x, ponto e vírgula, e der Enter, ele vai me falar, olha, x é uma variável que guarda o valor 34 e é do tipo inteiro. Se eu digito 7, x mais 7 e dou ponto e vírgula, e aperto Enter, ele vai falar, isso aí é 41 e tem o tipo inteiro. Se eu digito agora x mais 7 e esqueço de colocar o ponto e vírgula e dou Enter, o REPL vai ficar esperando eu digitar o ponto e vírgula para terminar o comando. Então eu dou um ponto e vírgula e ele vai falar para mim de novo, olha, isso aí é 41 e é do tipo int. Essa característica é útil em alguns casos, por exemplo, se eu quero quebrar comandos muito longos em várias linhas. Então eu posso colocar x mais 7 e na outra linha adicionar y, que vai falar para mim, isso aí é 58 e é do tipo inteiro. Então, agora que a gente já brincou um pouquinho com o REPL, vamos voltar ao nosso programa e brincar um pouco mais com ele. Como que eu faço isso? Eu uso o comando Ctrl X 0. Ele volta lá para o programa. Ok? E a gente vai voltar aqui para tentar entender
exatamente o que significa essas linhas. E o que significa ter aí uma sequência de bindings, o que a gente chamou de bindings. Uma das coisas interessantes dessa sequência de bindings é que em determinada linha você consegue usar um binding anterior. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma outra variável z, que ela vai receber x mais y mais 2. O que vai acontecer aqui é que quando eu for criar o binding para z, torna-se possível, esse binding para z acaba usando os bindings para x e para y, os bindings anteriores. Bom, então uma questão óbvia que aparece, se eu posso usar os bindings anteriores, será que eu posso usar os bindings posteriores também? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu poderia colocar aqui em cima 34 mais y, que é um binding posterior? E a resposta é não, eu não posso usar bindings posteriores, somente bindings anteriores. Isso, para alguns, pode parecer um pouco estranho, mas tem algumas vantagens que a gente vai discutir mais para frente. Mas a regra para a linguagem ML é que cada binding só pode usar os bindings anteriores. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras, essa é a regra para ML. E a razão para isso é que eu consigo saber a cada linha exatamente o que o programa significa, de fato significa. Então vamos pensar nisso usando comentários aqui. E apesar da gente estar usando comentários, é exatamente desse modo que a gente vai ver que a implementação da linguagem pensa. Ou seja, o que a implementação da linguagem faz quando vê um código assim. Então, inicialmente, nós não temos nada. Lógico que a gente tem várias funções pré-definidas da própria linguagem, do próprio programa, mas inicialmente a gente não tem nada nessa linha aqui inicial. E a gente não definiu nada ainda. Então, logo depois que eu defini essa variável x, ou que eu criei esse binding para a variável x, o que nós temos o que nós passamos a ter aqui agora, é um ambiente dinâmico, que é o ambiente que a gente tem, quando a gente está executando o programa. E nesse ambiente dinâmico, a partir de agora, eu tenho x que guarda 34. E quando eu faço aqui o nosso segundo binding, o que eu tenho agora é um ambiente dinâmico, onde x guarda 34 e y guarda 17. E é por isso que quando eu chego aqui na nossa terceira linha, eu ainda tenho um ambiente dinâmico onde x guarda 34 e y guarda 17. Mas agora nós temos uma expressão que é diferente das expressões anteriores. Ela é uma expressão composta. Então ela não é um valor simples, ela não é a expressão mais simples que tem, como 17 e 34. Então como que eu faço agora? Qual que é o que z vai guardar aqui no nosso ambiente dinâmico? Para saber isso, a gente precisa avaliar essa expressão considerando o ambiente dinâmico atual. Qual que é o ambiente dinâmico atual? Bom, enquanto eu não fizer essa avaliação aqui, o ambiente dinâmico atual é esse que eu tenho aqui anterior, onde x guarda 34 e y guarda 17. Bom, quando eu tenho uma expressão de soma, eu tenho que avaliar as duas subexpressões dessa soma. Quando eu venho para a primeira subexpressão, eu tenho uma outra adição, então eu tenho que avaliar as duas subexpressões. Quando eu vou para a segunda subexpressão, eu tenho uma outra soma que eu também tenho que avaliar as duas subexpressões. Todas as avaliações são feitas considerando o nosso ambiente dinâmico atual.
E quando eu estou avaliando essas subexpressões e eu encontro uma variável dentro dessa subexpressão, eu preciso olhar no ambiente dinâmico e procurar por essa variável lá para conseguir saber qual que é o valor que ela guarda. Então, eu olho para x, eu vejo que é 34, eu olho para y, eu vejo que é 17, que somados vai dar 51. Passo para a segunda subexpressão, eu acho y, que no meu ambiente dinâmico atual é 17, somo com 2, isso vai dar 19. E a partir daí, somando as duas subexpressões, eu tenho 70. Então, z, nesse novo ambiente dinâmico aqui, guarda o valor 70. E assim a gente continua, conforme nós vamos aí avaliando o nosso programa. Então, se aqui agora nós tentarmos definir, por exemplo, uma variável q, um binding da variável q, que recebe z mais 1, como vai ficar nosso ambiente dinâmico? Eu vou copiar aqui de cima, colar aqui embaixo, vai ficar que eu ainda tenho x que guarda 34, eu ainda tenho y que guarda 17, z que guarda 70, mas agora eu tenho o q que vai guardar aí 71. Só que antes de tudo isso, antes dessa construção do ambiente dinâmico, acontece uma outra coisa. E essa coisa é que o nosso programa inteiro, todas as nossas linhas, todo o nosso arquivo, nossa sequência de bindings, ela passa por uma checagem de tipo. Então, antes dessa criação do ambiente dinâmico, antes disso que a gente acabou de fazer, existe uma coisa que chama checagem de tipos. E o ML ele tem um sistema de checagem que, se você tenta usar uma variável com o tipo trocado, ou se você tenta usar uma variável que não existe, ou qualquer coisa desse tipo, você recebe uma mensagem de erro. E o responsável por fazer isso, por essa checagem aí, a gente vai chamar de ambiente estático. Então, eu tenho aqui, além do ambiente dinâmico, um ambiente estático. E apesar da gente estar vendo isso agora, depois de já ter visto o ambiente dinâmico, tudo o que é relacionado ao ambiente estático e o que a gente vai fazer agora acontece antes da criação e antes do que a gente fez antes do ambiente dinâmico. Ou seja, antes do nosso programa ser avaliado, antes de o nosso programa ser executado. Então, o que realmente acontece é que a implementação, primeiro, passa pelo programa inteiro e ela vai falando assim: como 34 é um inteiro, eu sei que ele é um inteiro porque tá implementado na linguagem ML, então x também vai ter o tipo inteiro. Então, nosso x também vai ter o tipo inteiro. O x vai armazenar, vai guardar alguma coisa do tipo inteiro. De modo semelhante, eu tenho no nosso segundo binding que no nosso ambiente estático já tem, ele mantém o x lá, e agora ele tem que y é do tipo int, justamente porque ele armazena aqui, ele guarda 17 é do tipo inteiro, então, consequentemente, y também vai ser do tipo int. Agora, aqui, as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes, porque o nosso z, que eu tenho o y, é do tipo int. O nosso z, ele só é do tipo int quando o type checker, que é o responsável por fazer checagem de tipo, ele olha para essa expressão aqui, ele fala, bom, a adição tem o tipo inteiro, mas só se as duas subexpressões também tiverem o tipo inteiro. De modo semelhante, essa subexpressão vai ter o tipo inteiro, essa soma que vai ter o tipo inteiro, se as suas duas subexpressões também tiver o tipo inteiro. E quando a gente chega em uma variável, a gente pode olhar no ambiente estático atual.
E aqui no nosso ambiente estático atual, eu vejo que x é do tipo int e y é do tipo int. Então, essa subexpressão aqui inteira, ela é do tipo int. A mesma coisa é feita na outra subexpressão. Eu chego aqui que eu tenho uma soma, ela vai ser do tipo int se as suas duas subexpressões for do tipo int. Eu tenho que y é uma variável, então eu consigo olhar para essa variável no meu ambiente estático. E lá no meu ambiente estático atual, y é um int. 2 é um valor, é do tipo int também. Logo, eu tenho que essa subexpressão inteira é do tipo int. E aí eu volto para essa soma aqui e eu vejo que as duas subexpressões que eu acabei de avaliar são do tipo int. Então, eu tenho que toda a expressão aqui é do tipo int. Então, se toda essa expressão aqui ela é do tipo int, consequentemente, o nosso z vai ser também do tipo int. Então, o que a gente observa é que o ambiente estático, ele age muito parecido com o nosso ambiente dinâmico, exceto pelo fato de que o ambiente estático, ele só vai se preocupar se determinada coisa do tipo int, do tipo caractere, ou com o tipo do que ele está avaliando, com o tipo do que está definido ou não está definido. Certo? Então, descendo aqui no nosso programa, eu também vou definir o ambiente estático. Vou dar um Ctrl V aqui. Então, Ctrl... copiar a linha inteira. Eu tenho Z, tem tudo que já estava lá. Agora eu tenho que o meu Q também é do tipo int. Bom, e o ambiente estático, obviamente, não de fato executa, roda o nosso programa. Então, o que realmente acontece quando esse arquivo existe, esse programa existe, é que, em primeiro lugar, existe a checagem de tipo. Uma vez que os nossos bindings passam na checagem de tipo, o nosso programa executa. Vamos salvar esse nosso programa, então Ctrl X, Ctrl S e Enter, ele salva. Então vamos aqui. Então vamos tentar executar aqui. Vamos para o nosso REPL. Ctrl C, Ctrl S. Bom, toda vez que eu modifico o arquivo e eu quero rodar ele de novo, eu tenho que usar de novo o use. Então, use hello code.sml, fecha aspas, ponto e vírgula, pronto. E aqui, quando a gente apertou Enter, parece que tudo foi feito ao mesmo tempo. Tanto a checagem de tipo, quanto a avaliação para montar nosso ambiente dinâmico. Então parece que ele já sabe tudo junto, que x guarda 34 e é inteiro, que y guarda 17 e é inteiro, que z guarda 70 e é inteiro, que q guarda 71 e é inteiro, mas na verdade a gente viu que é uma coisa que é dividida aí em dois passos. E é legal pensar na cabeça de vocês assim que a avaliação de tipo ela sempre vai acontecer antes da avaliação. Então vamos ver alguns outros tipos de avaliação e aí a gente termina essa sessão. Para isso vamos voltar lá para o nosso código. Para voltar, eu clico aqui no REPL, o cursor vai ficar piscando aqui no REPL e eu uso o comando Ctrl X, solto 0. Pronto. Ele fecha o meu REPL e volta aqui para o nosso arquivo. Vamos pensar agora então numa condicional. Então eu vou colocar aqui uma variável abs of z, que o objetivo dela vai ser guardar aí o valor absoluto de o valor absoluto de z. Então só deixa eu escrever aqui o que a gente vai precisar e a gente já começa a pensar no que está acontecendo aqui. Então aqui eu de fato só criei uma outra variável, que agora chama abs of z. Então aqui isso aqui é um outro binding, onde eu tenho a variável abs of z, que vai ser avaliada e vai armazenar o valor que retornar da avaliação dessa expressão if. E essa expressão if, ela fala assim, ó, se a z for menor que 0, então 0 menos z, se não, z. Como vocês podem ter imaginado aí, o modo como se avalia uma expressão if, uma expressão condicional,
É diferente do modo que a gente avalia uma soma, como por exemplo nós fizemos aqui na nossa variável, no nosso binding, que recebe z mais 1. Uma das principais diferenças é que quando eu tenho uma expressão condicional, um z, não são todas as subexpressões que são avaliadas. Se eu tenho uma soma, na soma todas as subexpressões são avaliadas. Na condicional, isso não acontece. Na condicional, primeiro é olhada essa expressão z menor que zero, essa primeira subexpressão. Olhou para a expressão, então vai achar a variável z e vai procurar pelo valor de z dentro do ambiente dinâmico. Qual que é o valor de z dentro do ambiente dinâmico atual? Está aqui em cima, z vale 70. Bom, eu já tenho z, então vai pegar agora o zero e vai perguntar se 70 é menor do que zero. E o que vai ser retornado vai ser falso, porque 70 não é menor do que zero. Então, essa expressão aqui, ela é falsa. Então, como ela é falsa, como resultado, essa subexpressão aqui do then é ignorada. Ela nunca é avaliada. Ao invés disso, a outra subexpressão aqui, depois do else, o z, é avaliado. Quando é avaliado, obtém o resultado, que no caso aqui para z é 70. Então, o resultado da expressão inteira do if todo vai ser aí 70. E então, esse valor 70 vai parar aí como um valor guardado na variável abs of z, que é aí a abreviação para valor absoluto da variável z. Então, agora, no nosso ambiente dinâmico, ele vai ter tudo que ele já tinha antes. Vai ter tudo que ele já tinha antes, só que agora ele vai ter também o abs of z, vou aumentar aqui, abs of z, que mapeia para 70. E a nossa checagem de tipo, que vai criar aí nosso ambiente estático, nós temos que o que vem entre o if e o else tem que ser do tipo booleano, e de fato, qualquer expressão aqui que tenha o menor ou igual ao maior, sempre vai retornar um valor booleano. E as outras duas subexpressões podem ter o tipo que elas quiserem, contanto que sejam as duas do mesmo tipo. Ou seja, elas têm que ter o mesmo tipo. Nesse nosso caso aqui, as duas têm o tipo inteiro. E como as duas têm o tipo inteiro, o resultado de toda a expressão if aqui também vai ser do tipo inteiro, tipo int. E é exatamente por isso que aqui no nosso ambiente estático, o abs of z também vai ter o tipo int. E o fato é que a ML é uma linguagem de programação, ela tem várias características, ela consegue fazer mais, menos, várias coisas, então na verdade a gente nem precisaria ter feito tudo isso. Então eu posso ter, por exemplo, abs of z um pouco mais simples, e a gente pode chamar aqui então uma função da linguagem ML, abs of z, e ele vai retornar para a gente aí o valor absoluto de z. E essa é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês como que se chama uma função em ML. Vocês devem estar acostumados aí com uma sintaxe assim. E, em fato, em ML você pode usar a abertura e fechamento de parênteses, mas quando eu tenho só um parâmetro, eu não preciso usar a abertura e fechamento de parênteses. Ok, então esse é o nosso programa. Eu vou salvar apertando aqui no íconezinho. E agora vamos voltar um pouquinho aqui para os nossos slides, para vocês saberem mais ou menos como vai funcionar. Só aqui é basicamente o programa que a gente acabou de escrever. Eu vou incluir os códigos que a gente fizer nos slides, então vocês vão conseguir olhar ele sempre que quiserem, e também nas notas de aula vai dar para ajudar bastante aí.
Então vamos passar. E o que nós focamos aqui nessa aula de hoje foi em binding de variáveis. Então a gente definiu várias variáveis e cada definição, cada linha do nosso programa é um binding, a gente chamou de binding. E o modo geral aí que a gente tem um binding de variável é escrevendo a palavra-chave val, o nome da variável, aqui está x, poderia ser qualquer outro nome, o símbolo de igual e uma expressão seguido de ponto e vírgula. E isso que eu acabei de descrever aqui, esse modo geral que a gente acabou de descrever, é chamado de sintaxe. A sintaxe é como você escreve alguma coisa. A gente não se preocupou e a gente não disse o que isso significa. A gente só sabe agora como que isso é escrito. O que significa, a gente falou um pouco ao longo da aula aí, usando o código, e está no próximo slide aqui, que é a semântica. Então, a sintaxe é como você escreve alguma coisa e a semântica é o que aquela coisa significa. E nós estamos aqui dividindo a nossa semântica em duas coisas, que é a checagem de tipo, também conhecido como type checking, que a gente faz e ela é feita antes do programa executar, para ter certeza de que todos os tipos estão corretos, para ter certeza que não tem nada inconsistente, que não foi escrito nada inconsistente com a linguagem, que, por exemplo, você não está tentando adicionar alguma coisa que não é número, que você não está tentando usar uma variável que ainda não foi definida, e assim por diante. E além da checagem de tipo, a nossa semântica também vai consistir aí na avaliação, que é o que acontece quando o programa é executado. E o que acontece para os bindings de variáveis que nós vimos aqui é que primeiro ocorre a checagem de tipo da expressão, que é aquele e na nossa expressão geral, e quando isso acontece, a checagem de tipo acontece, eu estou estendendo, eu estou aumentando o meu ambiente estático. Estou adicionando o meu binding no ambiente estático. Por outro lado, quando a gente avalia o nosso binding, a gente está estendendo, aumentando aí o nosso ambiente dinâmico. Então, é isso que é um binding de variável. Isso é binding de variável. Porém, fica assim, a partir do que a gente viu, pode ficar meio claro assim, que o tipo de binding, o modo como a gente vai fazer o binding, vai depender do tipo de expressão que a gente tem. Então, para cada tipo de expressão que a gente tiver, se for uma adição, um if, um menor igual, um maior, ela vai ter, esse bind vai ter a própria sintaxe, as próprias regras de checagem de tipo e as próprias regras de avaliação. E para a gente discutir um pouco mais esses outros tipos, a gente vai falar no próximo vídeo, que seria aí a nossa próxima aula.